queridos irmãos, queridas irmãs, nós que formamos como batizados e batizadas, como crismados e crismadas, como eucaristizados e eucaristizadas, a Arquidiocese de Pelotas. Nós somos a Arquidiocese de Pelotas. E quanto mais fizermos juntos, mais estamos segundo a vontade de Deus agindo. Com esse vídeo, eu quero chegar a todos e a todas para apresentar a prioridade de 2021 e também as ações comuns arquidiocesanas para este segundo semestre. Nós fizemos uma avaliação das ações comuns arquidiocesanas do primeiro semestre e, assim, projetamos as ações comuns arquidiocesanas para o segundo semestre. Quem fez isso foi o colegiado e depois também a própria coordenação pastoral arquidiocesana. Então nós temos, como está também ao lado o esquema, nós temos para este ano 2021, com o método Ver, Iluminar e Agir, e com a iluminação eles eram perseverantes na fração do pão e nas orações, Atos dos Apóstolos 2:42, a grande prioridade. Também em comunhão com toda a caminhada da Igreja no Brasil, porque estamos seguindo as diretrizes gerais da ação evangelizadora que a CNBB nos está oferecendo e pedindo que, de fato, trabalhemos em conjunto, pois a prioridade é pilar do pão, liturgia e espiritualidade. Assim, então, ficou a nossa prioridade para 2021 em forma redacional. Sermos igreja arquidiocesana em uma cultura urbana, construindo SEMS, comunidades eclesiais missionárias, sobre o pilar do pão, liturgia e espiritualidade. As comunidades eclesiais missionárias e toda a Igreja de Cristo têm como pilares sobre os quais as comunidades eclesiais missionárias e toda a Igreja é construída, como a palavra, o pão, a caridade e a missão. Então nós estamos contemplando neste ano de 2021 o pilar do pão. As ações comuns arquidiocesanas para 2021, pensando no segundo semestre que estamos iniciando, são importantes que as ações comuns arquidiocesanas do segundo semestre, como aconteceu no primeiro semestre, são decorrência dos três aspectos do pão: Cristo, Eucaristia, Cristo, partilha, Cristo, diálogo. Pão, Cristo, Eucaristia, pão, Cristo, partilha e pão, Cristo, diálogo. Essas três dimensões são fundamentais para que nós, de fato, abracemos esse pilar do pão. Quem é o pilar do pão? Quem é o pão? É o Cristo sempre. Então, o pão, Cristo, Eucaristia, o pão, Cristo, partilha e o pão, Cristo, diálogo. Vamos para a primeira ação comum arquidiocesana,
que contempla o primeiro aspecto do pão. O pão, Cristo, Eucaristia. Então, qual é a ação comum arquidiocesana que podemos acompanhar ao lado? Para sermos SEMs, comunidades eclesiais missionárias, construídas sobre o pilar do pão, proporcionar uma formação eclesiológica. Então, essa é a grande ação comum arquidiocesana neste segundo semestre, uma formação eclesiológica. Tivemos já no primeiro semestre uma formação eucarística, depois uma formação para o diálogo. E agora queremos então fazer uma formação eclesiológica. Como vamos fazer isso? Quais são as atividades bem concretas para levar a efeito a ação comum arquidiocesana da formação eclesiológica? Pois, primeiro, formação eclesiológica nos lares e grupos dos movimentos, com os roteiros proporcionados pela arquidiocese. Isso semanalmente, como já fizemos no primeiro semestre. Segundo, celebração do sentido eclesiológico da Igreja Arquidiocesana por ocasião do aniversário da criação da Arquidiocese. No próximo dia 15 de agosto, isso será então nas paróquias. Terceiro, resposta à consulta para a Assembleia Eclesial Latino-Americana e Caribenha, AELAC, articulada pelas coordenações das instâncias eclesiais, isto é, dos presbíteros, dos diáconos, dos religiosos e dos leigos, isso ao longo do mês de agosto. Uma pequena explicação: esta Assembleia Eclesial Latino-Americana e Caribenha foi desejada pelo Papa e assim abraçado também pelo Episcopado da América Latina e Caribenha, portanto nós também no Brasil estamos incluídos, e vai acontecer essa Assembleia Eclesial no final do ano, mas precede esta Assembleia Eclesial todo um levantamento de questões que precisam ser trabalhadas nessa Assembleia. E foi então enviado um questionário para todas as igrejas nacionais, também para a nossa igreja no Brasil, para que todos pudessem responder. Então, há um questionário, e esse questionário, que está em online, e pode e deve ser respondido online por todos, as coordenações dos presbíteros, dos diáconos, dos religiosos e dos leigos estão articulando para que chegue a todos e a todas. Assim também nós temos a terceira, a quarta atividade dessa ação comum arquidiocesana, que é resposta à consulta para o sínodo, articulada também pelas coordenações das instâncias, dos presbíteros, dos diáconos, dos religiosos e dos leigos. Isso nos meses de setembro, outubro e novembro. Esse sínodo também vai acontecer no próximo final do ano e especialmente ao longo do ano 2022. Então, há toda uma consulta desejada pelo Papa para que esse sínodo, que vai ser sobre a sinodalidade, que significa todos são responsáveis pela Igreja, porque nós somos a Igreja, o Papa então quer ouvir a todos
antes de entrar no sínodo e assim trabalhar melhor essa participação de todos. Olhemos agora a segunda ação comum missionária, contemplando o segundo aspecto do pão. Pão, Cristo, partilha. A ação comum arquidiocesana é esta: para sermos SEMS, comunidades eclesiais missionárias, construídas sobre o pilar do pão, oportunizar gestos de partilha. A primeira tarefa para concretizar essa ação comum arquidiocesana, os gestos de partilha, é organização de uma ação social concreta em todas as paróquias, mensalmente. Aliás, não mudou. Essa foi também uma atividade do primeiro semestre e, lógico, sabemos que praticamente todas as paróquias fazem esta ação social e às vezes até mais do que mensalmente uma, eventualmente fazem 2, 3, conforme as necessidades dos nossos pobres. Segunda atividade bem concreta: articulação e organização dos registros pessoais, familiares e das ações sociais das paróquias e dos grupos para uma visão conjunta dos atendidos e do trabalho social realizado. Portanto, um cadastro único da Arquidiocese de Pelotas, com um sistema virtual online de acesso com senha específica. E foi pedido, e com muita alegria, a nossa Caritas Arquidiocesana aceitou em fazer essa articulação e essa organização. Uma pequena palavra para entendermos: nós fazemos muita caridade e isso é algo maravilhoso, louvado seja Deus por isso, mas de repente nós estamos nos dando conta que a nossa caridade não organizada pode ser até uma descaridade. Isto é, tem pessoas que infelizmente, olhando a cidade de Pelotas, mas certamente é também em todas as paróquias das outras cidades, de repente, pessoas que descobriram que segunda-feira a Igreja Católica oferece uma ajuda, terça uma outra, quarta outra, quinta outra, sexta outra, e até sabemos que já tem gente que inclusive depois faz até comércio com a ajuda que é dada para os pobres e não para os aproveitadores. Então, ter um cadastro único significa realmente organizar um pouco para sabermos quem de fato recebe, se recebe bem e deixarmos inclusive a ajuda para aqueles que necessitam e não para os aproveitadores. Acho que deu para entender por que queremos de fato fazer esse registro, tanto pessoal como familiar, em vista de um cadastro único que seja visível para todos trabalharem. Terceira atividade dessa ação comum arquidiocesana que contempla o pão, Cristo partilha e quer oportunizar gestos de partilha. Realização da coleta da Assunção, e já sabemos que existe essa coleta em prol do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe no dia 15 de agosto nas paróquias, portanto no dia que a Arquidiocese, que somos nós, celebramos o dia da criação desta igreja particular.
15 de agosto, que neste ano cai no próprio dia do domingo. A quarta atividade, organização de uma ajuda concreta em toda a arquidiocese, todas as paróquias, ao Hospital Universitário São Francisco de Paula, especialmente no mês de setembro. Volta esta atividade porque já existia no primeiro semestre, mas não conseguimos organizar bem, então vamos agora organizá-la bem para que de fato tenhamos isso. E por fim, uma quinta atividade, realização de lives sobre a pastoral do dízimo, meses de agosto, setembro, outubro e novembro, porque gestos de partilha tem tudo a ver com a pastoral do dízimo. A oferenda que nós fazemos, ela é destinada em primeiro lugar para os pobres, e isso significa de fato um grande gesto de partilha. Pastoral do dízimo é muito importante para que nós consigamos trabalhar o Cristo Pão Partilha. E a nossa terceira ação comum arquidiocesana, então, contempla o terceiro aspecto do pão, que é o pão Cristo Diálogo. A ação comum é esta: para sermos SEMS, comunidades eclesiais missionárias, construídas sobre o pilar do pão, criar espaços de diálogo. Cristo, de fato, é aquele que mostra que Deus é diálogo. Pai, Filho, Espírito Santo. A Igreja de Cristo tem que ser uma igreja de diálogo entre nós, como igreja, mas também, enquanto igreja, com todo o mundo. Portanto, para sermos SEMS, comunidades eclesiais missionárias, construídas sobre o pilar do pão, nós queremos criar espaços de diálogo. Concretamente, primeiro, criar espaços, portanto, criação de espaços, experiências de diálogo entre grupos sociais, grupos eclesiais católicos, portanto, entre nós, grupos eclesiais ecumênicos, aqueles que creem em Cristo, e com grupos interreligiosos que não necessariamente creem no Cristo e muitas vezes não creem, mas também com eles precisamos saber dialogar. Segundo, revitalização da pastoral da saúde com o acento do diálogo, escuta com as pessoas doentes, envolvendo os familiares. Tenho a plena convicção de que esse tempo da pandemia, e agora já conseguindo aliviar um pouco o processo de não nos visitarmos, não nos aglomerarmos, mas tenho a impressão que as pessoas precisam de visitas, especialmente os doentes, e saber escutar esses doentes que já estão bem isolados e talvez ficaram mais isolados. Por que não envolvermos a família e termos um bom espaço de diálogo, escuta com esses doentes? E a pastoral da saúde vai articular isso. E terceiro, a terceira atividade bem concreta, preparação e celebração da Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe em torno do tema Com Maria Fratelli Tutti. E essa preparação certamente acontecerá já desde agora, mas especialmente em novembro e dezembro, porque a Romaria será dia 12 de
dezembro, no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, que cai num domingo. E que coisa maravilhosa! As 3 dioceses escolheram um tema nessa linha de diálogo, quando abraça a proposta do Papa Francisco com a sua última encíclica, Fratelli Tutti, todos irmãos. Queremos celebrar uma Romaria, se Deus quiser, já com bastante mais possibilidade de participação presencial, mas com esse acento de fato, sermos mais irmãos. Sabemos dialogar, como Deus dialoga, Pai, Filho, Espírito Santo, dialogando. Com isso, eu penso que consegui apresentar a nossa prioridade deste ano de 2021 com as ações comuns arquidiocesanas para este segundo semestre. Desejo a todos um bom trabalho. Vale a pena trabalhar juntos, porque trabalhar juntos é divino. Quando trabalhamos juntos, Deus está presente e Deus opera com a sua força. Por isso também eu peço a bênção do nosso Deus, Trindade, que é todo-poderoso e todo-misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.